Os objetivos dessa aula é compreender e destacar os elementos que diferenciam luta de briga. O outro é conhecer as características de diferentes lutas, a curta, a média e a longa distância. Reconhecer a interação entre os lutadores como elemento básico da luta. Então a gente vai conseguir aí perceber tudo isso sobre a luta nesta aula de hoje. Nos momentos da luta, na maioria delas, há essa saudação para que os praticantes, as pessoas, elas se cumprimentem, elas tenham esse momento de respeito. Certo? As saudações elas podem ser feitas ou em pé ou de joelho, diferente aí de cada luta, A gente já viu também sobre isso. E as lutas elas podem se diferenciar uma da outra por modo das saudações. O momento da saudação, ele é de muito respeito com o seu adversário. O praticante deve afastar de si toda preocupação e estar liberto de todo sentimento que possa prejudicá-lo. Então, no momento da saudação, também é um momento de concentração. Então, ali é onde o praticante ele vai ter que se concentrar somente na luta e deixar todos os seus problemas ou qualquer coisa, a sua vida lá fora. Então, ele vai ter que focar ali na luta, naquele momento. Cumprimentou, saudou seu colega, então vai iniciar a luta. Na maioria das lutas orientais, a saudação deve ser feita ao entrar e ao sair do local do treino. E aí, vocês conhecem alguma luta que faça dessa forma? Cumprimenta o oponente quando vai começar e cumprimenta também quando sair. Agora vamos fazer um pequeno testezinho. Você conhece as saudações? Então, de que luta corresponde a saudação? A saudação número 1 corresponde a que luta? Você vai colocar aí, saudação e o número 1. Aí vai respondendo. 1 e bota o nome da luta. 2 e o nome da luta, certo? E assim por diante. Até agora, a gente já conheceu mais uma diferença entre luta e briga. Vocês perceberam isso? A gente já conheceu mais uma diferença. Então você vai destacar aí qual foi essa diferença, certo? Coloca aí no caderno mais uma diferença entre luta e briga. Vamos agora partir para o próximo objetivo. Começamos com a luta de curta distância. As lutas de curta distância são aquelas que priorizam uma proximidade maior entre os participantes, entenderam? Então a luta que você tem que lutar bem mais próximo do seu oponente. A ação motora predominante se refere ao agarre. As regras mudam em cada modalidade, mas o objetivo é agarrar, segurar e aproximar-se do oponente, a fim de enfrentá-lo. Então, você vai enfrentar o seu oponente bem mais próximo. Claro, se você vai fazer o ato de agarrar ou de segurar, você vai estar bem próximo do oponente. Então, é uma luta de curta distância, certo? Um exemplo aí para vocês entenderem melhor é o sumô, o jiu-jitsu e o uka-uka.
Esse uka-uka tá na outra aula que a gente já viu, que é uma luta indígena, né, de agarrar. E vocês vão colocar aí, certo? Essa pergunta fala qual é o objetivo de cada uma dessas lutas. Vocês colocam aí na frente de cada uma luta qual é o objetivo dela. Por exemplo, o futebol. Qual é o objetivo do futebol? O time tem que ir lá e fazer um gol, né, para poder ganhar a partida. Então, no sumô, no jiu-jitsu e no uka-uka, o que é que a pessoa tem que fazer para ganhar, né? Então já tem aí, ó, no sumô empurrar, né? Aí vocês terminam e no jiu-jitsu agarrar, ok? E no uka-uka também não é diferente. Empurrar e agarrar. Agora, como é que o oponente ou você vence lutas de média distância, né? São aquelas que têm o toque como fator predominante. As ações de média distância são aquelas que priorizam uma distância um pouco maior entre os participantes. E nesse tipo de luta, a intenção de encostar, de tocar na outra pessoa, não havendo nenhum objeto que faça essa ligação entre os praticantes. Então aí já não tem aquele regrinha de agarrar, né, de empurrar, já não pode mais fazer isso. Então já tem uma distância aí entre as duas pessoas, não é isso? Então, o que é que faz acontecer essa média distância? Bem, se a gente olhar no exemplo, o boxe, a média distância acontece por causa do braço, né? Então, o que vai tocar o oponente é seu punho. Então, já tem uma distância aí, né, de você e a pessoa a quem está enfrentando. Também aí no karatê não é diferente e no Muay Thai, né, que aí tem ainda a perna e os braços. E não esqueçam de fazer aí a pergunta, ok? Então, pergunta sobre os objetivos da luta. Lutas de longa distância. As lutas de longa distância são aquelas que priorizam uma distância maior agora, né, entre os praticantes. E nesse tipo de luta há agora uma intenção de encostar, tocar na outra pessoa havendo um objeto. A gente viu que na média ela não tinha um objeto e na longa agora já tem um objeto que faça, né, essa ligação entre os praticantes. Então, para que você toque na outra pessoa, vocês vão utilizar um objeto. Para ficar melhor aí, para entender os exemplos, que é a esgrima e o kendo. Essas duas lutas, elas utilizam espadas. Então agora vai ter a distância do seu braço e vai ter a distância da espada. Então se torna aí uma luta de longa distância, tá? Cada um aí com seu tipo de objetivo e finalidade. E lembrem de responder a perguntinha aí embaixo. Como um bônus, vocês vão colocar assim abaixo. Vocês vão citar o nome de cada tipo de luta dessas que a gente já viu aqui. A de curta, uma de média e outra de longa distância, certo? Que a gente não colocou como exemplo, certo? Não tem como um exemplo aqui no slide, então vocês vão colocar aí um exemplo de cada uma de curta, uma de média e uma de longa distância.